O que move um homem que perdeu tudo? O que o faz levantar-se do fundo do poço? Caído em desgraça devido à traição de um antigo amor, o Demolidor embarca numa épica jornada de redenção. Afinal, quando perdemos tudo, o que nos motiva? O que faz com que acreditemos que ainda há esperança? O arco Born Again, no Brasil intitulado A Queda de Murdock, não trata de dor e perda, mas sim de renascimento. No vídeo de hoje vamos conhecer a melhor de todas as histórias do Demolidor. Escrito por Frank Miller e desenhada por David Mazzucchelli, a mesma dupla que mais tarde integraria a equipe criativa de Batman Ano 1, Born Again, foi publicado pela Marvel em 1986 e no Brasil saiu pela editora Abril no mesmo ano, na revista Super Aventuras Marvel, e mais tarde foi reeditada na edição especial Demolidor A Queda de Murdock. Em 1999, a Abril trouxe de volta esta série espetacular, desta vez não mais em formatinho, mas em seu tamanho e cores originais. Quem leu ambas as versões brasileiras pôde acompanhar uma saga que tratava dos limites de um homem e do que acontece quando eles são testados. A dupla Miller e Mazzucchelli tratou logo de estabelecer quem seriam os protagonistas. Além de Matt Murdock, estariam em evidência os seguintes personagens: Ben Urich, um astuto e temerário repórter do Clarim Diário e um dos poucos conhecedores da verdadeira identidade do Demolidor. Fog Nelson, sócio e melhor amigo de Matt, que procurava relançar a sua carreira jurídica. Gloria O'Brien, fotógrafa e atual namorada de Matt. Wilson Fisk, o rei do crime e arqui-inimigo do Homem Sem Medo. Karen Page, ex-secretária da firma de advogados Nelson e Murdock e antiga amante de Matt. Ela é a personagem-chave da trama ao expor o maior segredo do Demolidor. Iniciando a história, nós temos Karen Page, que partiu anos atrás para Hollywood buscando o sonho de construir uma carreira ligada ao cinema. Após algumas experiências positivas como atriz, tornou-se viciada em heroína, vendo-se obrigada a participar de filmes pornográficos rodados no México para sustentar seu vício. Com sua carreira de atriz arruinada, sem dinheiro e tomada pela abstinência da droga, ela aceita vender um segredo que guardava há largos anos a troco de uma dose de heroína, o de que Matt Murdock é o Demolidor. Informação que logo chegaria ao rei do crime. Nos meses seguintes, o poderoso chefe do submundo do crime nova-iorquino usa sua influência junto de diversas entidades para arruinar a vida de Matt. Para começar, Matt tem suas contas bancárias congeladas pelo fisco. Segue-se então uma ordem de despejo do seu apartamento, interposta pelo banco, o qual ele estava devendo a hipoteca. A estocada final ainda é desferida sob a forma de um falso depoimento prestado em um tribunal por um agente policial corrupto que, a mando de Fisk, acusa Matt Murdock de ter subornado uma testemunha para cometer perjúrio. Como se tudo isso não fosse suficiente para desmoralizar qualquer um, Gloria O'Brien, a atual namorada de Matt, anuncia a sua intenção de pôr um ponto final à relação de ambos e acaba reatando logo em seguida o seu romance com Fog Nelson, sócio e melhor amigo de Murdock. O homem sem medo pressente que talvez esteja sendo alvo de um ataque que tentara o destruir e resolve descobrir quem está por trás desse ataque. Suas investigações iniciais levam-no até um sujeito chamado Nick Manolis. A troco de tratamento médico para o seu filho gravemente doente, Manolis tem ajudado a tramar contra Matt Murdock. No entanto, o Homem Sem Medo não consegue descobrir quem está por trás do complô. Tampouco consegue provar sua inocência. Graças ao brilhante trabalho jurídico de Fog Nelson, Matt acaba escapando de uma pena de prisão efetiva, mas porém tem sua licença de advogado cassada. É então que o rei do crime ordena que explodam o apartamento de Matt com uma bomba.
ordena também que o traje do Demolidor seja deixado entre os destroços, para que o herói tome consciência de que a sua identidade deixou de ser secreta para o seu maior inimigo, e que ele era o responsável pelo seu tormento. Tentando tirar o maior proveito possível dessa vantagem tática, o Rei do Crime ordena a morte de toda e qualquer pessoa que conheça a verdadeira identidade do Demolidor. Apenas ele, Wilson Fisk, deveria possuir tal informação. Karen Page consegue, porém, iludir os seus carrascos e planeja retornar a Nova York na esperança de conseguir chegar até Matt. Agora sem abrigo, Matt desenvolve uma personalidade paranoica e assume comportamentos extremamente agressivos. Todavia, sua paranoia é real, tendo em vista que ele é constantemente vigiado por homens do Rei do Crime, que lhe fornecem relatórios detalhados do estado de saúde de Matt. Impelido por um fortíssimo desejo de vingança, Matt confronta Wilson Fisk no seu próprio escritório. Física e mentalmente diminuído, o herói acaba, porém, brutalmente espancado às mãos do seu grande inimigo. Em seguida, visando prevenir uma eventual investigação policial pela morte de Matt, o seu corpo é regado a uísque antes de ser colocado no interior de um táxi roubado, que é depois empurrado para West River. A água gelada, no entanto, faz com que Matt recupere os sentidos e consiga libertar-se daquela armadilha fatal, conseguindo nadar até a superfície. Ferido com gravidade, Matt fica cambaleando pelas ruas de Hell's Kitchen até conseguir chegar no ginásio onde o seu pai outrora treinara como pugilista. Nesse local, ele é encontrado por sua mãe, cujo paradeiro até então era incerto desde o seu nascimento, mas que agora era revelado que ela tinha abraçado uma carreira religiosa como freira numa igreja daquelas redondezas. É ela quem cuida dos ferimentos do seu filho, velando e orando por ele, enquanto seu corpo se cura. E neste ponto vemos algo muito interessante, que é a história fazer esse paralelo com o catolicismo. A mãe cuidando dos ferimentos do seu filho, da mesma forma em que Maria cuidou das chagas de Cristo após a crucificação. E se você chegou até aqui nesse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, isso é totalmente de graça, não te custa nada, pode parecer pouco para você, mas você não tem ideia de quanto isso me ajuda. Então você que auxilia o canal dessa forma com o seu like e a sua inscrição, o meu muito obrigado. Enquanto isso, Ben-Urich, o repórter, que era o confidente de Matt, inicia uma investigação por conta própria pelos recentes acontecimentos na vida pessoal do seu amigo. Investigação essa que o conduz ao hospital onde o filho de Nick Manolis luta pela vida. Quando o menino exala o seu último suspiro, o pai confidencia a Ben-Urich o seu envolvimento naquela conspiração para arruinar a vida de Matt Murdock. É então que Ben-Urich descobre que quem estava por trás daquilo era o Rei do Crime. No entanto, a conversa é interrompida por Lois, uma enfermeira que trabalhava para Fisk. Depois de cortar os dedos de uma mão de Urich, ela espanca Manolis até quase a sua morte. Dias depois, Manolis telefona para Ben-Urich. Ele está na sua cama de hospital, com o objetivo de retomar sua confissão por telefone. Aquele depoimento seria a chave para conseguir resolver todos os problemas de Matt. No entanto, antes que ele pudesse fazer tal confissão, ele é novamente atacado pela enfermeira, que dessa vez não deixaria o serviço pela metade. Dessa forma, Manolis é lentamente esganado por ela, enquanto do outro lado da linha, Ben-Urich escuta, impotente, a sua agonia. Contudo, em vez de ficar intimidado, o repórter ganha um novo alento para prosseguir com a sua investigação, alertando o jornal e as autoridades para o que tinha acontecido. Nesse meio tempo, Karen Page chega a Nova York. Sem demora, ela entra em contato com Fogg Nelson a fim de se inteirar da condição de Matt. Ao perceber os sinais de agressão no corpo de Karen, Fogg insiste em levá-la para sua casa e, cada vez mais obstinado em liquidar o Demolidor,
Fisk envia um maníaco homicida para assassinar Fogg Nelson usando um uniforme idêntico ao do Demolidor, no intuito de que Matt visse seu alter ego acusado de matar seu melhor amigo. Enquanto isso, depois de ter salvo Ben-Urich de uma tentativa de assassinato pelas mãos da enfermeira Lois, Matt toma conhecimento da conspiração que estava em curso para tirar a vida de Fogg e decide então tomar providências para impedir que isso acontecesse. E agora a enfermeira Lois estava sob custódia policial. Nesse momento, a Karen vê Paulo Scorsese rondando o apartamento do Fogg. Esse sujeito tinha assuntos pendentes com a garota que, desesperada, diz ao Fogg que ele mataria os dois. Com receio que ele tentasse matar o seu amigo, Karen vai ao encontro de Scorsese na rua, porém ambos são alvejados por atiradores a quem o rei do crime tinha ordenado que acabassem com a vida de qualquer pessoa que saísse daquele edifício. Instantes depois, é a vez do falso Demolidor chegar àquele local, porém ele depara-se com Matt, que facilmente neutraliza o impostor e salva Karen, que havia sido apenas atingida de raspão pelo disparo dos homens de Fisk. Consumida pela culpa, Karen então confessa a Matt ter sido ela a responsável por revelar o seu segredo. Neste momento, então, Matt tem uma atitude surpreendente. Ao invés de enfurecer-se com aquela descoberta, Matt a tranquiliza, dizendo a ela que já havia superado a perda de todos os seus bens materiais. Os dois então refugiam-se em seguida num apartamento onde Matt ajuda a garota a suportar os efeitos da abstinência de heroína. Enquanto isso, a enfermeira Lois se dispõe a testemunhar contra Wilson Fisk a troco de uma redução de pena. Porém, antes que ela pudesse fazer isso, é assassinada por um falso jornalista do Clarim Diário, a quem ela havia concordado conceder uma entrevista. O rei do crime recorre aos seus contatos nas altas esferas do exército americano para assegurar os serviços de Bazooka, um super soldado gerado pelo mesmo programa militar que criou o Capitão América. Para atrair o Demolidor para fora do seu esconderijo, o rei do crime ordena então a Bazooka um ataque generalizado a Hell's Kitchen. Assim sendo, o super soldado mata dezenas de civis inocentes e destrói o restaurante onde Matt vinha trabalhando anonimamente. Ressurgindo em público pela primeira vez desde a destruição do seu lar, o Demolidor não tem outra alternativa senão provocar a queda do helicóptero em que o vilão era transportado. Mesmo ferido gravemente, Bazooka sobrevive e fica sob a custódia dos Vingadores que haviam chegado ao local. Perturbado pelo fato de Bazooka ter uma bandeira dos Estados Unidos tatuada na face, o Capitão América resolve investigar o seu passado. Perante as respostas evasivas que obtém por parte das chefias militares, o Capitão América infiltra-se na base do exército para onde Bazooka foi transferido e vasculha os arquivos confidenciais. Então ele descobre que Bazooka é um produto do mesmo programa militar que durante a Segunda Guerra Mundial o transformou em um formidável super soldado. Bazooka tenta fugir, mas é prontamente detido pelo Capitão América. Contudo, o rei do crime ordena que Bazooka seja morto e ele acaba sendo alvejado pelos militares. Chegando ao local, o Demolidor arranca o vilão das mãos do Capitão América e o leva à redação do Clarim Diário na esperança de que ele possa testemunhar contra Fisk. Porém, Bazooka, que já estava agonizando em decorrência dos ferimentos graves, morre antes mesmo de poder incriminar Wilson Fisk. O Capitão América localiza os atiradores que Wilson Fisk havia enviado para matá-lo. Um deles então denuncia Wilson Fisk como tendo sido o mandante do ataque a Hell's Kitchen, que resultou na perda de dezenas de vidas humanas. Como consequência, isso resulta em um escândalo na mídia e chovem processos judiciais contra Fisk. No entanto, Wilson Fisk usa suas influências e consegue se livrar de todas as acusações. Porém, sua imagem pública de respeitável homem de negócios é destruída.
Matt, por sua vez, havia reencontrado a felicidade em Hell's Kitchen, ao lado de Karen Page, que agora estava livre do vício. Porém, mesmo sabendo em seu interior que, apesar de ter saído vencedor de mais uma batalha contra o seu nêmesis, a guerra entre os dois estava longe de terminar. A queda de Murdoch possui vários elementos de simbolismo, elementos religiosos relacionados com a mitologia cristã. A saga assume-se na sua essência como uma parábola bíblica. O próprio título original invoca uma frase que, segundo o Evangelho de João, foi proferida por Jesus Cristo para expressar a necessidade de preceder o início de uma nova vida com o fim da antiga. A temática desenvolvida na história remete à Páscoa, a celebração da morte e ressurreição de Cristo. As páginas de abertura dos 4 primeiros capítulos mostram sempre Matt Murdock prostrado, com a particularidade de, no segundo e terceiro capítulos, ele surgir enroscado em posição fetal. Ainda no terceiro capítulo, o herói arrasta-se ensanguentado pelas ruas de Hell's Kitchen, numa clara referência à via sacra percorrida por Cristo até o local da sua crucificação. Até mesmo as 3 quedas que marcaram o tortuoso percurso percorrido por Cristo enquanto carregava a pesada cruz de madeira estão presentes nesta história. E nessa imagem podemos perceber que foi totalmente inspirada na icônica pintura de Michelangelo. O Matt Murdock agonizante está inerte nos braços da irmã Meg, que aqui faz as vezes da Virgem Maria. Finalmente, a página de abertura do 5º capítulo da saga mostra Matt de pé, numa representação metafórica da ascensão de Cristo. No que concerne então ao simbolismo religioso, outro ponto interessante também que vale observar é que todos os títulos dados aos capítulos advêm de conceitos do cristianismo, como Apocalipse, purgatório, etc. E todos esses elementos refletem profundamente as raízes católicas de Frank Miller. E agora algumas curiosidades. Anos atrás, o roteirista Mark Steve Johnson mostrou interesse em dirigir uma sequência do filme Demolidor de 2003, aquele protagonizado por Ben Affleck. Porém, após o fracasso do filme da Elektra em 2005, o projeto foi oficialmente descartado pela Fox em agosto de 2012, meses antes dos direitos do filme voltarem para os estúdios Marvel. Em 2001, Born Again foi votado pelos leitores como a 11ª melhor história da Marvel de todos os tempos. No entanto, é difícil explicar por que esta saga é tão fantástica. É algo que o leitor terá de descobrir por si próprio. Pode até nem ser o tipo de história que, pela sua intensidade psicológica e nível de violência, agradará a todos, mas será certamente um bom entretenimento. Born Again pode mesmo ser a melhor história produzida pela Marvel, mostrando como um homem íntegro que perdeu tudo consegue reerguer-se mais forte do que nunca. Porque mais do que o Demolidor, é Matt quem sobrevive a tão grande provação, pois é ele o verdadeiro herói dessa saga, dispensando poderes e pondo em evidência suas maiores qualidades, coragem e perseverança. Muitos foram os escritores que ao longo das décadas assumiram com maior ou menor brilhantismo as histórias do Demolidor, mas nenhum deles sequer chegou perto da genialidade de Frank Miller, cuja visão marcou uma era no gênero de super-heróis, abrindo caminho para as histórias mais adultas, o que caracteriza o estilo do escritor até hoje. Gostou desse vídeo? Eu espero que sim. Agora eu vou reforçar mais uma vez para você. Não sai daqui sem antes deixar o seu like, cara. Se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito. Ativa o sino das notificações para ficar sabendo sempre que um vídeo novo for postado. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa história. A história mais grandiosa do Demolidor que tivemos até hoje. E me conta aí se você é fã do Demolidor.
Deixa tudo nos comentários que eu estou muito curioso para saber a sua opinião e eu vou te responder. Agora eu espero poder contar com você no próximo vídeo. Até lá!